Abre a sua Bíblia aí, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu queria dar um aviso aos irmãos. Primeiro, reforçar, dia 21, almoço comunitário, aqui pela manhã, e à noite, encerramento de missões. Esteja orando nesse sentido. E no dia 1º de maio, meus irmãos, feriado, uma quarta-feira, nós estaremos, uma parte da igreja estará se deslocando até o Centro de Recuperação Peniel, para juntos nós cultuarmos ao Senhor e oferecermos naquele centro de recuperação uma oferta, uma expressão de compaixão e graça para com aquelas pessoas. Pastor, vocês vão ofertar o quê? Nós vamos ofertar o quê? Nós vamos ofertar alimentos, roupas. Então já tem algumas pessoas, alguns irmãos que já estão trazendo os alimentos. Eu pedi a Rose para separar um lugarzinho para ajeitar esses alimentos que estão chegando. Então, se você vai trazer a sua doação, procure a Rose. Rose, aonde é que está guardando os alimentos? E aí Rose vai lhe orientar. Nós estamos trabalhando com fardos. Então, se você acha que um fardo ou de arroz, ou de feijão, ou de macarrão, ou de açúcar é muito para você sozinho, se una com outro irmão e juntos comprem fardo de feijão, arroz, açúcar ou macarrão, que é o que eles mais usam lá, tá bom? E aí a gente vai reunir juntamente com as roupas de homem, viu gente? Lá é centro de recuperação masculino, ok? Não é de mulher não, é masculino. Então assim, reúna roupas, faça uma limpeza aí no seu guarda-roupa, veja roupas que prestem, roupas seminovas, ainda usáveis, dá aquela lavada, dá aquela perfumada, separe tudo direitinho e traga, porque no dia 1º, nós, a Igreja Batista da Graça, vamos lá no quilômetro 3, fazer um grande culto junto com a Igreja Batista Betel, o pastor Cleito, e aí a gente vai entregar esses donativos, tá bom? Então eu quero desafiar você a ser uma expressão de compaixão e graça, que é o tema da reflexão dessa noite. Então abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 2, versos 42 até o verso 47. A você que nos visita aqui, cadê a filha da irmã Nice? Minha irmã, me perdoe, eu esqueci o seu nome. Andréia, a irmã Dalva acabou de me falar, fisionomia eu não esqueço não, mas o nome eu sou péssimo. Andréia, levante aí, irmã Andréia, para o pessoal lhe conhecer. Meus irmãos, irmã Andréia, ela é filha da nossa irmã Nice. Quem sabe o que é a irmã Nice? Membro da nossa igreja, que todo mês a gente está lá batendo na porta para celebrar a Santa Ceia. Ela é filha da irmã Nice, e a irmã Andréia já é cristã, já se rendeu ao Senhor Jesus, e ela decidiu caminhar conosco aqui, ok? Então eu gostaria que você, depois do culto, desse um abraço nela, desse as boas-vindas a ela, porque ela vai estar sendo recepcionada no próximo culto administrativo, como a mais nova membro dessa igreja, tá bom? Deus abençoe, irmã Andréia. Meus queridos, Atos 2, 42 a 47, você que nos visita, tem aqui um pessoal aqui, de Eric, a mãe, né? Seja muito bem-vinda. O Eric está ali, né? Companheiro aí da Dani, estão caminhando, né? Companheiro aí de caminhada cristã. Então, sejam muito bem-vindos. Aos demais visitantes também. Tem a irmã aqui, esqueci o nome da santa, eu já mando mensagem para ela, oh meu Deus. Dionísia, a irmã Dionísia com seu esposo. Quase toda semana, irmã Dionísia, como é que está? Como é que vai a caminhada? Ela, pastor, eu estou bem. Pastor, estou caminhando. Pastor, estou passando por uma luta, ore por mim. E a irmã Dionísia veio hoje. Minha irmã, Deus te fortaleça e que você venha mais com o seu marido. Nós estamos aqui para orar pela irmã, para caminhar junto, viu? Você não está sozinha nessa luta não. Irmã Dionísia tem passado alguma dificuldade, a gente sempre ora, sempre manda mensagem. Deus é contigo, irmã Dionísia. Atos 2, 42 a 47, estou lendo na NVI. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Verso 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você que nos visita, nós costumamos trabalhar em série de mensagens, e nós ainda estamos, desde o mês de fevereiro, trabalhando a série de mensagens sobre o que é ser uma igreja, o que é uma igreja saudável à luz da palavra de Deus. E o título dessa série é Uma Igreja Centrada na Vontade de Deus. E na primeira mensagem dessa série, à luz de Atos 1, versos 1 a 11, nós falamos que a igreja centrada na vontade de Deus, ela possui consciência da sua missão. Então, se você decide ser um discípulo de Cristo, se você decide participar de uma igreja que segue as Escrituras, pense comigo, você tem um propósito, essa igreja tem uma missão, e a nossa missão lá, Atos 1, verso 1 a 11, é fazer discípulos no poder do Espírito. À luz, na segunda mensagem, à luz de Atos capítulo 2, verso de 1 a 13, nós falamos que uma igreja centrada na vontade de Deus, ela caminha no poder e na dependência do Espírito Santo. E caminhar no poder do Espírito Santo, meus irmãos, caminhar na direção do Espírito Santo, preste bem atenção nisso, é estar em contato com o mundo. Se você é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai lhe conectar com pessoas que precisam ouvir o Evangelho, de pessoas que precisam de compaixão e graça, de pessoas que precisam ouvir a mensagem da cruz. Em terceiro lugar, na terceira mensagem, à luz de Atos capítulo 2, versos 14 a 41, nós falamos que uma igreja centrada na vontade de Deus, anuncia no poder do Espírito Santo a pessoa de Cristo Jesus. A mensagem da igreja tem que ser Cristo. O discurso da igreja tem que ser Cristo. Não é um discurso de autoajuda, não é um discurso triunfalista, não é um discurso partidário. A mensagem da igreja é Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem. Na quarta mensagem dessa série, à luz de Atos capítulo 2, versos 42 a 47, esse mesmo texto, nós falamos que uma igreja centrada na vontade de Deus, ela valoriza o tempo com a palavra. E naquela oportunidade nós falamos que uma igreja que está centrada em Cristo, em Deus, ela tem o tempo da palavra como prioridade em suas agendas, e ela tem o tempo da palavra como um momento em que ela se deixa moldar pela voz de Deus. Na semana passada, à luz de Atos capítulo 2, versos 42 a 47, nós falamos que uma igreja centrada na vontade de Deus, ela valoriza o tempo da oração. E nós falamos que o tempo da oração, em primeiro lugar, ele é um modo de vida que revela se de fato nós temos fome e sede de Deus. Quando um discípulo vive a sua caminhada sem oração, quando a igreja desenvolve a sua caminhada sem oração, sem encontros comunitários de oração, a mensagem que nós estamos dando para Deus é que nós não temos fome e nem anseio pela presença de Deus. E em segundo lugar, nós falamos na semana passada que ter tempo de oração indica para nós, indica para Deus acima de tudo, que nós tomamos uma decisão no coração. Eu quero viver a minha caminhada de vida na dependência de Deus. Quando a gente não ora, quando a gente não tem a oração como estilo de vida, como modo de vida, nós estamos dizendo para Deus que nós conseguimos dar conta, dos nossos casamentos, das nossas famílias, do nosso ministério, da nossa profissão, e isso é uma grande mentira. Mas quando a gente ora, e a gente tem um modo de vida de oração, de fome, de busca pela presença de Deus, nós estamos dizendo para Deus que a nossa única suficiência, o nosso único alicerce, o nosso único fundamento é o Senhor, e nós decidimos viver a nossa vida na dependência, na orientação do Senhor. Hoje,
nós vamos avançar para um novo princípio. Mas antes de tratar desse novo princípio, eu gostaria de trazer para vocês um trecho de um livro, Igreja Multiplicadora, que é um livro das nossas juntas de missões nacionais, escrito pelo pastor e diretor executivo de missões nacionais, aqui pertinho, Fernando Brandão, caminhou aqui em Jaguaquara. E Fernando Brandão, nesse livro, ele diz o seguinte: uma igreja pode estar tão voltada para si mesma, indiferente à realidade social à sua volta, que não produza nenhum impacto ou influência em sua comunidade. Eu vou repetir: uma igreja pode estar tão voltada para si mesma, tão voltada para suas programações, tão voltada para os seus próprios eventos, tão voltada para as suas próprias conferências, encontrões, indiferente à realidade social à sua volta, que não produza nenhum impacto ou influência em sua comunidade. São igrejas que estão tão voltadas para dentro, que não conseguem perceber os de fora, que não conseguem perceber o que Deus está fazendo lá fora, o que Deus está fazendo num bairro, o que Deus está fazendo numa rua, o que Deus está fazendo numa cidade. E Fernando Brandão continua: a relevância de uma igreja está, preste bem atenção, na sensibilidade. A relevância de uma igreja está na sensibilidade às necessidades de uma comunidade e no serviço e ao serviço gracioso da igreja, para lhes atender de modo que a igreja se torne relevante. A grande pergunta que nós precisamos fazer nessa noite, antes de entrar no texto sagrado, é: se por algum momento essa igreja fosse tirada deste bairro, tirada desta rua, tirada dessa cidade, as pessoas que moram nesse bairro, as pessoas que moram nessa circunvizinhança, as pessoas que moram em Jequié, sentiriam falta da Igreja Batista da Graça? Se de repente, por uma eventualidade ou outra, as portas dessa igreja se fechassem, as pessoas que moram nessa rua, as pessoas que moram nesses condomínios aqui, nesses conjuntos habitacionais aqui perto, as pessoas que moram em Jequié, sentiriam a falta dessa igreja? Ou simplesmente não fariam nenhum tipo de questão se essa igreja estivesse com as portas abertas ou não? Que tipo de relevância, meus queridos irmãos, nós como Igreja Batista da Graça queremos influenciar a nossa rua, os nossos conjuntos habitacionais, a nossa cidade de Jequié? E Fernando Brandão disse que uma igreja se torna apenas relevante quando ela é sensível às necessidades de uma comunidade. E eu percebo, à luz de Atos capítulo 2, versos 42 a 47, que essa era uma característica da igreja lá em Jerusalém. Aqueles irmãos se moviam, e isso demonstrando compaixão e graça, sensível à necessidade do próximo, sensíveis à necessidade da cidade, sensíveis à necessidade das pessoas que estavam à sua volta. Em síntese, nessa noite, nós falaremos que uma igreja centrada na vontade de Deus vive o princípio da compaixão e graça como uma extensão, meus irmãos, do amor de Cristo pelo mundo. Uma igreja centrada na vontade de Deus vive o princípio de compaixão e graça como uma extensão do amor de Cristo pelo mundo. Com sua Bíblia aberta, pense comigo, o verso 42, que a gente tem insistido nele. O verso 42 diz o seguinte: eles se dedicavam. E nós já falamos aqui em 2 sermões anteriores que esse verbo indica um modo de vida, um estilo de vida. O verbo dedicar indica perseverar, continuar, indica um hábito. Pastor, em que esses irmãos se dedicavam? O texto responde para nós: se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão,
e as orações. Perceba, meus amados, que quando essa passagem bíblica traz para nós essas duas posturas da igreja, comunhão e partir do pão, Lucas está dizendo que essa igreja, elas se dedicavam à prática da compaixão e graça. Elas se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Esses dois termos indicam para nós, ou apontam para nós, o fato de a igreja, dessa igreja em Jerusalém, não era simplesmente uma aglomeração de pessoas. Eles não estavam simplesmente aglomerados no mesmo lugar. Porque nós podemos estar aglomerados todos no mesmo lugar, como nós estamos aqui nesta noite, mas sem comunhão e sem o partir do pão. Quando Lucas traz esses dois princípios aqui da comunhão e do partir do pão, Lucas está querendo ensinar que essa igreja não está voltada para si mesma. Uma igreja que tem o eu no centro, uma igreja individualizada, uma igreja egocentrada, não. Lucas, quando traz essa informação, está dizendo que esses irmãos tinham um olhar periférico. Eles percebiam o outro, eles tinham comunhão, eles tinham relacionamentos, eles tinham contatos, eles participavam da vida um do outro, eles caminhavam juntos e eles caminhavam no partir do pão. Dito isso, eu gostaria de traçar nessa noite dois princípios para nós, à luz desse texto aqui. Porque eu percebo que, em primeiro lugar, a lição que essa igreja me ensina é que nós precisamos entender que o exercício da compaixão e graça resulta de um coração sensível e intencional. Se nós não tivermos um coração sensível ao outro, a gente não vai conseguir fazer e praticar a compaixão e graça. Se nós não tivermos um coração intencional para ir na direção do outro e exercer a compaixão e graça, a gente vai olhar, assim como o sacerdote, assim como o levita, a gente vai andar, a gente vai caminhar, a gente vai correr, e o cara está lá estirado no chão. E nós apressados, correndo, vindo quem sabe da igreja, do templo, o cara está na margem, mas a igreja passa. Perceba comigo, meus queridos, que no versículo de número 36 do capítulo 2, a última expressão da mensagem do apóstolo Pedro, está lá no versículo 36, ele diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso aqui é muito importante para a gente entender por que esses irmãos estão praticando compaixão e graça, porque eles ouviram a mensagem do Evangelho, de que Jesus, Ele é o Senhor e Cristo. Quando um homem ou uma mulher ouve a mensagem do Evangelho, de que Jesus, Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele não veio apenas para resolver os nossos problemas, Ele não veio apenas para perdoar os nossos pecados, mas Ele veio como Cristo para salvar, mas Ele veio também para ser Senhor, para ser o dono da nossa agenda, para ser o dono do nosso tempo, para ser o dono dos nossos recursos, para ser o dono das nossas habilidades. Ele veio também para ser Rei, para ser Senhor. E quando uma pessoa ouve esse Evangelho, entende esse Evangelho e se rende a esse Evangelho, quem passa a governar a vida dessa pessoa, a rotina dessa pessoa, a agenda dessa pessoa, os propósitos dessa pessoa é Cristo. É Cristo que passa a dominar. E a gente olha para essa resposta que os irmãos lá da igreja de Jerusalém dão, é justamente porque eles ouviram e entenderam o Evangelho, de que Jesus morreu pelos nossos pecados, de que Deus já entregou
tudo por nós, de que Deus exerceu compaixão e graça nas nossas vidas, nos tirando, meus irmãos, do caminho de morte. Quem de nós aqui nesta noite, que se diz discípulo, que se diz salvo em Cristo Jesus, quem de nós aqui nesta noite não foi alcançado pela compaixão e pela graça de Deus em Cristo Jesus? Quem? Quem está aqui nesta noite porque é uma pessoa eticamente falando, moralmente falando acima da média? Ninguém. Se nós estamos aqui, se você está vivo, se o seu nome está rolado no livro da vida, é porque Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas escolhas erradas, lhe tirando do fogo do inferno. Quando nós entendemos isso, a gente diz: Jesus, manda na minha vida. E é isso que eles fazem. Se você observar comigo, o verso de número 37 do capítulo 2 diz que eles ficaram aflitos diante dessa mensagem. Um coração completamente transpassado, e eles se rendem. E Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 8, verso de número 9, Paulo tenta ilustrar a resposta que esses irmãos deram para a mensagem do Evangelho. Paulo diz o seguinte, olha, 2 Coríntios 8, 9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Para quê? Para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Meus irmãos, quando uma pessoa entende isso aqui, não tem como a pessoa ser insensível. Quando uma pessoa entende isso aqui, meu irmão, não tem como a gente ver as pessoas necessitadas, precisadas, repartições necessitadas, precisadas, e a gente fechar os nossos olhos, colocar uma veda nos nossos olhos e viver a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Quando a gente entende isso aqui, que Jesus, pense Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, abriu mão da sua glória, para assumir a forma de um homem, de um servo, de um escravo, para morrer morte de maldito. Morte de cruz é morte de maldito, de escória. Assumindo o seu, o meu, o nosso lugar naquela cruz, se fazendo pobre, para que a gente se torne ricos. Eu vou dizer em português bem comum: não tem como nós sermos mão de vaca. Não combina um cristão que entendeu isso aqui, o Evangelho, ser mão de vaca. Não combina um cristão que entendeu isso aqui, ser avarento. Não combina um cristão que entendeu isso aqui, ser indiferente. Não combina um cristão que entendeu isso aqui, ser insensível, coração de gelo, coração de pedra. Não, meus irmãos, compaixão e graça é resultado de tudo quanto Cristo fez por nós. Compaixão e graça deveria ser uma resposta automática de um homem e de uma mulher que entende que ele estava na sarjeta, que ele estava nu, perdido e condenado, e Cristo, pela sua graça e misericórdia, o resgatou e lhe deu vida. Esses irmãos de Atos entendem isso. E o texto que nós lemos, olha comigo o verso de número 43. Porque o verso de número 43, que vem logo após o 42, perceba que o 42... dos quatro princípios que Lucas traz no verso 42, o primeiro princípio é dedicar
no ensino dos apóstolos. E o último, oração. Começa com meditação na palavra, com valorizar a palavra, e finaliza com oração, como se fosse um grande sanduíche. E qual é o recheio disso? Compaixão e graça. Uma pessoa que não tem contato com a palavra, e uma pessoa que não tem contato com Deus em oração, ela não consegue ter compaixão e graça. E aí Lucas entende isso e traz o verso 43 a seguir, que diz assim: todos estavam cheios de temor. Você sabe o que é temor aqui nesse contexto? Não é ter medo, eles não estavam com medo, temor aqui é reverência. Todos estavam cheios de reverência diante de Deus, todos estavam cheios de temor, todos estavam sensíveis espiritualmente, porque eles entenderam a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz traz temor para nós, a mensagem da cruz traz sensibilidade para nós, a mensagem da cruz mexe no fundo do nosso coração. E qual a resposta desse temor? Verso 44, todos os que criam. Olha o que o temor ao Senhor leva, olha só o que a sensibilidade do Senhor leva. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Agora eu lhe pergunto, existe uma ordem aqui dos apóstolos para eles venderem? Você consegue ver isso no texto? Você consegue ver aqui no texto Pedro se levantando assim: olha, vocês precisam vender as suas propriedades, porque tem gente aqui passando fome. Você vê isso? Você consegue perceber aqui Pedro fazendo uma reunião administrativa, dizendo: meus irmãos, vamos abrir a nossa carteira, tem gente passando fome, vocês precisam abençoar esses irmãos. Você consegue fazer isso, ver isso no texto? Eu não consigo ver. Por que, pastor, não tem isso? Porque quando uma igreja entende o Evangelho, o que se espera dela é compaixão e graça. Quando uma igreja entende realmente o Evangelho, a resposta dela é perceber o outro e se perguntar: meu Deus, como eu posso, de tudo aquilo que o Senhor fez em mim e me concedeu, abençoar essa pessoa. E eles começam a vender. Diz o texto que eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E essa palavra comum é a palavra que a gente fala muito. Já trouxe aqui essa palavra algumas vezes, e a gente costuma falar muito, que é a palavra koinonia. A gente gosta disso. Só que o português, o brasileiro, ele desvirtuou a palavra koinonia. Porque para o brasileiro, koinonia é estar no mesmo lugar, é dar um tapinha nas costas, dar um sorriso: ei, paz do Senhor, meu irmão. E a gente sai do culto, sai da igreja, na maior indiferença. Não, nós estávamos em comunhão. Não, koinonia não tem a ver simplesmente estar debaixo do mesmo teto. Koinonia significa eu participar, eu me relacionar, eu me envolver, eu me engajar com o outro, nas suas alegrias e nas suas tristezas. O texto está dizendo que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E a palavra generoso no nosso português é originada pela palavra koinonia. Ou seja, uma pessoa que entende o Evangelho é uma pessoa generosa, é uma pessoa que se estabelece uma koinonia, é uma pessoa que participa, é uma pessoa que tem sensibilidade pelas necessidades do seu próximo, sensibilidade pelas pessoas que trabalham com você, sensibilidade pelas pessoas que estudam com você, sensibilidade pelas pessoas que moram na mesma rua de você, sensibilidade diante das necessidades da sua cidade. Eu sei que talvez eu esteja falando aqui algo que vai demandar sacrifício da gente, e talvez a gente não esteja disposto a isso, mas me desculpa, eu fui chamado para pregar o Evangelho. E o texto de Atos 2, capítulo de número 47, a parte B do versículo diz assim:
que essa igreja que trabalha a generosidade, a compaixão e graça, tinha a simpatia de todo o povo. Quanto mais nós entendemos da obra que Cristo realizou por nós, em nós, mais nos colocamos à disposição para que Cristo realize uma obra por meio de nós. E quanto mais uma igreja se coloca nas mãos de Deus, para ser instrumento de Deus, de compaixão e graça, mais essa igreja cai na simpatia de todo o povo. E sabe qual é o significado da palavra simpatia? Usada aqui por Lucas? É graça. É a mesma palavra traduzida por graça. Em outras palavras, Lucas está dizendo, aquela igreja caiu na graça do povo. Por que as pessoas em Jerusalém, por que as pessoas de fora da igreja olhava para essa igreja, olhava para esses cristãos, e eles decidiram cair na graça desses cristãos, meus irmãos, porque as pessoas de fora, as pessoas que estavam do lado de fora dessa igreja, eles olhavam para essa igreja, e sabe o que eles enxergavam? Eles enxergavam a graça de Deus. Será que as pessoas que moram aqui nessa rua, será que as pessoas que moram aqui nesses conjuntos habitacionais, será que as pessoas que você trabalha todo dia, será que as pessoas que você atende, que você vende, que você se relaciona todo dia, conseguem ver em nós a graça de Deus? As pessoas daquele bairro, daquela cidade, olhavam para a igreja de Jerusalém, e a constatação que eles tinham: que povo cheio de graça, que povo generoso, que povo, que discípulo, que crente, que cristão que eu posso contar, que eu sei que vai estender as mãos para mim, por meio dos seus talentos, por meio do seu exercício profissional, por meio do seu tempo, por meio dos seus recursos financeiros. Eu não sei quantos aqui conhecem uma mulher conhecida mundialmente como Madre Teresa de Calcutá. Você já ouviu falar dessa mulher? Madre Teresa de Calcutá já faleceu há algum tempo, era católica. E Madre Teresa de Calcutá, ela se dedicou anos e anos para servir os menos afortunados na cidade de Calcutá, na Índia. E Madre Teresa, ela conta uma história que impactou muito o coração dela. Ela disse, eu vou contar para os irmãos, que certa noite, um homem veio à casa dela e lhe disse: há uma família com 8 crianças e não comem há dias. Ela disse que agarrei em alguma comida e fui até lá. Quando cheguei, vi os rostos das crianças desfiguradas pela fome. Não havia desgosto nem tristeza nos rostos delas, apenas um profundo sentimento de fome. Entreguei o arroz à mãe. Ela dividiu em 2 partes e saiu, levando uma das metades. Quando voltou, perguntei-lhe: onde você foi? A mãe respondeu simplesmente: fui à casa dos meus vizinhos, eles também têm fome. E aí Madre Teresa de Calcutá diz o seguinte: eu não fiquei surpreendida por ela ter partilhado o que tinha recebido. Os pobres são realmente muito generosos. Eu fiquei surpreendida por ela saber que aquelas pessoas
tinham fome. E aí ela finaliza dizendo: de um modo geral, quando estamos a sofrer, focamos-nos apenas em nós mesmos. Não temos olhos para os outros. Pense bem, quando uma igreja é tomada pela consciência de quem ela era e do que Deus fez por ela, apesar dela, a consequência, meus irmãos, é a gente olhar para nós mesmos e dizer: Deus, eu estou aqui. Talvez Deus não nos use para, como Madre Teresa de Calcutá, abençoar centenas e centenas de pessoas. Mas Deus nos chama para envolver-nos e manifestarmos compaixão e graça, com sensibilidade e intencionalidade, talvez, na vida de uma pessoa, na vida de uma criança, na vida de uma família, na vida de uma rua, ou um bairro, ou um conjunto habitacional. Tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida, tem pessoas que Deus vai colocar diante de você, e Deus, Ele tem toda a certeza e toda a convicção, dizendo o seguinte: olha, meu filho, é com você. É você que eu quero usar para abençoar essa pessoa. É essa igreja que eu quero usar para abençoar esse bairro. Quando nós temos consciência, meus amados e queridos irmãos, do Evangelho da graça de Deus, a nossa resposta é ter sensibilidade e intencionalidade para manifestar a compaixão e graça. Mas em segundo lugar, se em primeiro nós precisamos ter sensibilidade e intencionalidade, essa igreja de Jerusalém me ensina que precisamos entender que o exercício da compaixão e graça resulta de um coração desprendido e abnegado. Compaixão e graça resulta de um coração que é desprendido, pessoas desprendidas, que tem um coração desprendido, que tem um coração abnegado, que tem um coração disposto a se sacrificar, a abrir mão. Vocês ouviram aqui um exemplo hoje pela manhã, um testemunho da nossa irmã Cris, que ela tomou a decisão de economizar mais nos seus gastos do cartão de crédito, para que ela tenha mais margem para abençoar mais pessoas. Isso é sacrifício. É você cortar a pizza do sábado à noite, porque você entende: não, eu vou gastar o que eu ia gastar para comer uma pizza de R$70 à noite, eu vou pegar esses R$70 e vou abençoar um missionário, e vou abençoar uma pessoa, e vou investir na vida de uma pessoa. Isso é sacrifício, não é sobra. Compaixão e graça não é dar os restos, porque se você esperar dar os restos, primeiro, Deus não vai aceitar os nossos restos. Segundo lugar, nunca vai ter resto se a gente não se planejar, se a gente não se sacrificar, se a gente não cortar gastos pessoais, coisas que vai alimentar o nosso ego. A gente abre mão para abençoar o outro. É isso que esses irmãos fazem. Um pensador cristão disse certa feita: um dos efeitos do Evangelho se aprofundando em nossas almas, é que Ele libera nossas mãos para afrouxar o controle sobre os nossos bens. Um dos efeitos do Evangelho, meus irmãos, se aprofundando em nós, em nossas almas, em nosso coração, é que Ele libera as nossas mãos para afrouxar o controle sobre os nossos bens. Em outras palavras, o Evangelho nos leva a confiar na providência de Deus, de que Deus não vai deixar faltar. Quando a gente investe na vida de uma pessoa, quando a gente investe em uma causa, quando a gente investe do nosso tempo, das nossas habilidades, dos nossos recursos, para agir com compaixão e graça na direção na nossa comunidade, na direção de repartições, na direção de ONGs, na direção de conjuntos habitacionais, Deus não deixa faltar. E ele continua: a generosidade
é uma das grandes evidências, a generosidade é uma das grandes evidências de que somos verdadeiramente cristãos. O texto de Atos capítulo 2, versos 43, que nós lemos, diz que eles estavam cheios de temor, e esse temor a Deus, e essa reverência a Deus, fez com que eles mantinham-se unidos, com tudo em comum. Verso 45, fazem com que eles vendam suas propriedades, seus bens, e distribuam a cada um conforme a sua necessidade. Agora pula comigo até o capítulo 4, porque aquilo que Lucas começa descrevendo no 2, ele finaliza no capítulo 4, Atos 4, 32, para você não achar, pastor, isso aqui foi algo pontual, isso aqui foi logo no início, depois acabou. Não, Atos capítulo 4, diz assim, verso 32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com o quê? Verso de número 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Meus irmãos, o texto está dizendo que da multidão dos que creram, um era o propósito, um era a mente, um era o coração, todos estavam alinhados. Nós fomos chamados para manifestar compaixão e graça. Não tinha ninguém que se desvirtuava, não tinha ninguém que pensava diferente, não. Um era o pensamento, um era o propósito, um era a missão, compaixão e graça, compaixão e graça. Resultado disso, ninguém considerava unicamente seu coisa alguma, eles compartilhavam, eles distribuíam, e o texto no verso de número 33, diz que como resultado dessa postura abnegada, desprendida, o texto diz, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar, e grandiosa graça estava sobre eles, porque é isso que acontece quando a igreja está centrada na vontade de Deus. O poder de Deus se manifesta sobre ela, não poder histérico, que a gente vê em muitas igrejas, fulano é um homem de poder, fulano é uma mulher de poder. Não, é o poder para testemunhar, é o poder para falar, é o poder para testemunhar com a vida, é o poder de Deus transpirando na nossa vida, e o texto diz que a graça de Deus é grande sobre essa igreja. Se nós queremos ser pessoas de poder, se nós queremos ser pessoas com grande graça, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, para testemunhar com palavras, e para testemunhar com a vida, porque a vida, ela fala muito mais alto, do que as palavras. E aí o que acontece, Atos capítulo 4, verso 34, não havia pessoas necessitadas entre eles. É isso que acontece quando a igreja age com poder e graça. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Por que não havia? Porque os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda, verso 35, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eu chamo a sua atenção para esses 3 verbos: vender, trazer e colocar. Como é que esses irmãos demonstravam compaixão e graça? Eles vendiam, eles traziam e eles colocavam. E vender aqui, meus irmãos, dá a ideia de sacrifício. Vender aqui dá a ideia de renúncia, de abnegação. Vender aqui traz a ideia de você abrir mão de algo pessoal e importante, caro para você. Talvez o vender aqui para você, o caro para você, não seja nenhum dinheiro. Nenhum dinheiro. Você consegue facilmente desembolsar sua carteira e investir boas quantidades de dinheiro
em projetos. Talvez o vender aqui seja você sacrificar atividades importantes na sua caminhada para investir do seu tempo. Talvez o vender aqui seja você perceber alguma ONG na nossa cidade, algum centro de recuperação, alguma creche na nossa cidade e diz: eu quero investir um tempo da minha agenda para ser voluntário aqui. Talvez o vender aqui seja você abrir mão de adquirir coisas pessoais para você. Você vai ter que reduzir os seus custos. Você queria comprar um objeto mais caro e você fala assim: não, eu vou comprar um mais barato para que eu tenha margem para poder abençoar esse projeto, para poder abençoar essa pessoa, para poder exercer compaixão e graça. Eu não sei. Cada um de nós temos o nosso bezerro de ouro. E o texto está dizendo que nós temos que abrir mão do nosso bezerro de ouro, que nós temos que vender. E o texto diz: eles vendiam, eles traziam, o que indica obediência, o trazer, e eles colocavam. E esses três verbos aqui, o vender, o trazer e o colocar, são encarnados na vida de um personagem bíblico, que o autor aqui de Atos diz: Barnabé. Verso 36 de Atos 4 diz assim: José, um levita de Chipre. Levita, para quem você não conhece muito das escrituras, era descendente de Levi, um dos filhos de Jacó. Ou seja, José aqui, ele era um descendente de Abraão, patriarca do Antigo Testamento. Ele era da descendência de Abraão. José, um levita de Chipre, uma ilha pequenininha no Mediterrâneo, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Os apóstolos apelidaram José de Barnabé, que significa encorajador. Os caras olharam para José e colocaram um apelido em José: esse cara é um Barnabé, esse cara é um encorajador. O verso 37 diz: esse José, que agora é Barnabé, ele vendeu, olha o verbo vender, ele vendeu um campo que possuía, ele trouxe, olha o verbo trazer, ele trouxe o dinheiro e ele o colocou, olha o verbo colocar, e ele colocou aos pés dos apóstolos. José aqui, Barnabé aqui é o grande exemplo de um discípulo de uma igreja que toma consciência da graça de Deus, que toma consciência do amor de Cristo e toma uma decisão no seu coração: eu quero exercer compaixão e graça, e ainda que eu tenha que me sacrificar, ainda que eu tenha que abrir mão de algo meu, eu vou vender, eu vou trazer e eu vou colocar. Quando os apóstolos viram essa atitude de José, eles falaram: rapaz, você é o encorajador. Nós vamos colocar um apelido em você. Você é o encorajador. E a palavra encorajador aqui, meus irmãos, é a palavra paraclés, que é a mesma palavra usada para designar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é consolador, ele é encorajador. Os apóstolos olham para Barnabé, para a atitude desprendida de Barnabé, e eles percebem que a vida de Barnabé revela características do Espírito Santo de Deus. Se as pessoas da nossa rua fossem dar um apelido para nós,
ela nos chamaria de encorajador? Se as pessoas do nosso ambiente de trabalho olhassem para nós, elas nos chamariam de Barnabé? Será que as pessoas da nossa família, ao olhar para o nosso modo de vida, elas nos chamariam de consolador, de encorajador? Receberíamos esse apelido? Eu quero finalizar trazendo duas considerações para o nosso coração. Ao longo da sua jornada como discípulo, você tem procurado se sensibilizar com as dores e sofrimentos alheios e intencionalmente, estender as suas mãos em compaixão e graça? Você é alguém que consegue se conectar com uma pessoa aqui na comunidade para orar com ela, para abrir mão de tempo na sua agenda, para ir na casa dela, a encorajá-la, fortalecê-la? Você consegue abrir mão de adquirir algum produto, algum bem, para que você tenha margem financeira para abençoar uma pessoa? Segundo, ao longo da sua jornada como discípulo, você tem conjugado os verbos vender, trazer e colocar, como expressão do poder e da graça do Espírito Santo em sua vida? As pessoas olham para você e elas conseguem perceber, cara, essa pessoa é um Barnabé. Por quê? Porque ela tem a disposição de vender, de trazer e de colocar. Isso é ser uma igreja centrada na vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, soberano Pai que está nos céus, nesta noite nós fomos desafiados na Tua palavra, fomos desafiados, meu Senhor, a olhar para as nossas vidas, não de forma aleatória, displicente e negligente. Nós fomos desafiados nessa noite, meu Deus, a intencionalmente colocarmos as nossas vidas, os nossos recursos, as nossas habilidades, o nosso tempo nas mãos do Senhor. Porque se hoje nós temos vida, porque foi o Senhor que nos deu. E nós queremos nessa noite apresentar essa vida, Senhor, no Teu altar. Consagrar a nossa vida, consagrar o que temos, consagrar o que somos, consagrar as nossas oportunidades, consagrar as nossas habilidades, consagrar as nossas capacidades, consagrar, Senhor, os nossos recursos. Meu Deus, nós queremos ser uma igreja, Senhor Deus, que faça diferença nessa rua, Antônio Brandão. Faça diferença nesses conjuntos habitacionais, nesses condomínios que estão aqui à nossa volta. Se o Senhor plantou essa igreja aqui nessa rua, e se o Senhor abriu as portas, os portões de vastos, de tantos condomínios aqui nesta rua, Senhor, é porque o Senhor tem um grande propósito.
Se o Senhor colocou essa igreja aqui e colocou à nossa volta conjuntos habitacionais, pessoas necessitadas, pessoas que muitas das vezes não têm o que comer, não têm o que vestir, crianças que não podem ir à escola porque não tem um sapato, porque não tem um material, crianças, meu Deus, que têm ido para a escola com fome, porque não tem nada para comer na despensa, e a única oportunidade delas comerem é na escola. Oh Deus, nós devemos manifestar compaixão e graça, Senhor, não para sermos salvos, não para termos, ó Deus, méritos diante do Senhor, mas nós devemos manifestar compaixão e graça, porque nós já somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E se Jesus, mesmo sendo rico, mesmo sendo o dono do ouro e da prata, se fez pobre, a ponto de não ter um lugar para reclinar a sua cabeça, e morrer naquela cruz como um maldito, para que a bênção de Abraão recaísse sobre nós, e fôssemos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Jesus fez tudo isso com um propósito: fazer com que a sua igreja seja uma extensão do seu amor em cada rua, em cada bairro, em cada criança, em cada ONG. Meu Deus, abre os nossos olhos para isso. Não, Senhor, não nos deixe, Senhor, insensíveis. Sensibiliza o nosso coração, em nome de Jesus. Eu não